Vamos falar do Santa Cruz. A gente daqui a pouco dá uma passada na questão do futebol, mas estamos aqui trazendo nessa semana várias pessoas que estão envolvidas de certa forma na SAF do Santa Cruz. Já entrevistamos aqui essa semana o advogado do clube, ontem o presidente do Conselho Fiscal e agora estamos na linha com o Vitor Pessoa de Melo, que é presidente do Conselho Deliberativo do Tricolor do Arruda. Antes de falar da SAF, eu queria saber do presidente do Conselho Deliberativo Coral sobre a reunião que estava marcada para hoje, envolvendo a questão da análise das contas do clube. Porque antes da questão da SAF, o Santa vai ter a análise do balanço, do orçamento. Essa reunião, pelo que eu soube, foi adiada, não vai acontecer hoje, é isso, Vitor? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, ouvintes da Rádio Jornal. É bem verdade. O que acontece? Deixa eu só... Eu tô aqui no carro, tá dando um pouco de retorno. Ah, entendi. Só um segundo. Claro, vamos aguardar então, ele tá só se organizando para entrar também com a gente, mas estamos ao vivo aqui, 6h58, com o presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, Vitor Pessoa de Melo, para a gente falar sobre SAF, sobre os ritos, né? Todo o protocolo, o cronograma da SAF do Santa Cruz aí, se vai ser cumprido. Agora. Pronto, agora melhorou bastante. Então, a reunião de hoje foi adiada. Isso, João. Primeiramente, boa noite aos ouvintes da Rádio Jornal, a nação santacruzense. É sempre um prazer conversar com vocês e estar à disposição aí para esclarecer os assuntos mais diversos. Como você começou a falar, João, a gente tinha uma reunião marcada para a data de hoje com o objetivo de deliberar a respeito do orçamento, dentre outros assuntos. A gente tinha o objetivo de deliberar a respeito do balanço do exercício do ano passado, de 2024, e o orçamento para 2025, dentre outros itens, né? A gente vem correndo aí contra o tempo e, ao mesmo tempo, tendo que atender à régua do estatuto, tudo que é estatutário, tudo que faz respeito às regras do clube, né? Então, a gente fica ali numa linha tênue entre dar celeridade e respeitar as regras do clube. O que é que acontece? Hoje, por ser um pouco de um dia misto, né? Se tratar de um feriado que em Recife a gente trocou por São João, ficou um dia meio morno. Então, muitos conselheiros vinham questionando essa questão aí de ser um dia início de feriado, de ser um dia partido. Em contrapartida, a gente está debruçado aí nessa análise documental da proposta vinculante que chegou, bem como todas as comissões temáticas e todo o nosso corpo aqui. Ô, Vitor, mas a reunião, então, não vai ser hoje. E passou para que data essa reunião sobre o balanço financeiro, o orçamento do clube? Isso. Bem pontuado. A reunião passou para o dia 3 de julho, às 19 horas. Dia 3 de julho. E isso impacta em alguma coisa naquela expectativa de data que o clube tinha para debater a questão da SAF no dia 10 de julho, ou está mantida aquela pauta da SAF para o dia 10 de julho? Não, na realidade não atrasa em nada, João. O que é que acontece? A gente tem a gente traçou um cronograma e como metas, né? Há um trabalho muito grande por parte das comissões, como eu disse, minha e doutor Álvaro, que é meu vice-presidente, da comissão fiscal, no sentido de uma análise completa e a elaboração do seu respectivo parecer. Então, esses grupos, bem como os conselheiros, eles estão trabalhando diuturnamente para dar celeridade, mas tenho certeza que
esse assunto é um assunto muito delicado, de muita responsabilidade e que muda a história do clube. Então, a coisa tem que ser feita com muito... Só um segundo. Entrou uma ligação aqui. O ao vivo tem dessas coisas. Vamos lá. Então, eles estão todos imbuídos em desenvolver uma linha de análise bastante assertiva, no sentido da gente ter o quanto antes esses documentos, e dentro de uma linha de racionalidade, a gente seguir para apreciação mediante os conselheiros. Ô Vitor, eu fiquei com uma dúvida. A gente está trabalhando assim, sempre informando que a data da apreciação da proposta do Conselho é no dia 10. Mas eu fiquei, juro que com a dúvida se o parecer de fato da SAF do Santa, do Conselho, já vai sair no dia 10. E se sim, se de fato sair no dia 10, como é que está essa questão da comunicação do clube com os conselheiros? João, me permita, claro, na proposta anterior, a apreciação tinha um prazo de no mínimo 15 dias. Então eu estou achando que vai ficar muito em cima se realmente for nessa data de forma definitiva. Porque desde a proposta anterior, que esse documento chegaria no Conselho Deliberativo e seria analisado ao longo de 15 dias. Afinal de contas, são mais de 400 páginas. Né? E aí eu queria saber como é que tem sido essa comunicação. Muitos conselheiros têm ido ao Deliberativo ler essa proposta. Todo mundo já teve acesso a essa proposta. Como tem sido essa comunicação também? Alguém tem tirado a dúvida dos conselheiros? Como tem sido isso, esse processo de comunicação do clube apresentando a proposta no Deliberativo? Boa noite, Edinaldo. Eu não tinha... Boa noite, Vitor. Você estava aí, tudo bem, amigo? Boa noite, querido. Muito bom tê-lo aqui. Fique à vontade. Obrigado, prazer, meu. Vamos lá. O que é que a gente fez? A gente, seguindo as regras estatutárias e de LGPD, a gente não pode disponibilizar esse material em meio eletrônico. Então, deixamos aí 2 vias completas e meio físico no Conselho Deliberativo para qualquer conselheiro que tiver interesse de analisar e se debruçar os documentos. Esse documento está disponível. Ele se identifica a nossa secretária, a doutora Neide. Ela faz o protocolo e a pessoa segue para apreciação e vistas, né? Em paralelo, a gente designou um e-mail, que é o Conselho Deliberativo, tudo junto, @santacruzpe.com.br, para o conselheiro se comunicar conosco e tirar dúvidas, sugerir, questionar, criticar, enfim. É um canal aberto e para que ele exerça o seu papel de conselheiro. Em paralelo, nós estamos aí, eu, doutor Álvaro, nossos consultores, que são os melhores consultores do Brasil, bem como nossa diretoria, nosso presidente Bruno Rodrigues, recebendo inúmeros grupos no sentido de esclarecer e tirar as dúvidas que são do dia a dia aí, que chegam no sentido da gente trazer para o conselheiro o que é que está sendo proposto de fato. Agora o parecer sai no dia 10? De fato? A gente acredita que sim. O parecer do conselho interno, eu acredito que até semana que vem já está redondo. Venho conversando com o nosso desembargador Bartolomeu Bueno, presidente da comissão fiscal. Ele acredita que semana que vem já esteja bem adiantado, acredito até concluída após esse período junino, bem como as comissões temáticas. Então é meio difícil eu chegar e lhe cravar agora uma situação em que eu não tenho domínio. É possível que alguns desses pareceres venham com algumas ressalvas ou com algumas sugestões, alguns ajustes, que é natural dentro de um processo tão complexo e robusto. Ô Vitor,
Uma outra questão, quais são as principais dúvidas que os conselheiros têm procurado vocês pedindo explicação? Quais são os pontos do contrato que mais vocês estão tendo que explicar para a torcida, para os conselheiros? Sem dúvida, João. O que é que acontece no momento pós-SAF com a associação e a questão do patrimônio? Então, para essas dúvidas, a gente está bolando aí uma agenda propositiva. A ideia é trazer algumas pessoas em alguns casos de SAFs ocorridas no Brasil, para que venha se expor como é que se deu o momento pós-SAF nesses clubes. A gente ainda não fez alguns convites, já conversamos com algumas pessoas, alguns dirigentes, e a gente está montando isso. Eu não gostaria de adiantar para não criar uma expectativa, mas a ideia é tentar discutir, tentar passar todo esse cenário e sanar todas as dúvidas aos conselheiros. A ideia é realmente ser inclusivo, conversar com todos. Ô, Vitor. Oi? Ô, Vitor, o detalhe é o seguinte: você tocou realmente num ponto primordial, que é a discussão com referência ao patrimônio. De certa forma, quando se divulgou essa seção definitiva do patrimônio do Santa Cruz, do estádio José do Rego Maciel, ou seja, a transferência da propriedade jurídica, isso realmente impactou alguns torcedores, porque muitas SAFs estão funcionando com os investidores, utilizando ao longo de vários anos o patrimônio, mas sem a cessão definitiva como está agora a SAF do Santa Cruz. Eu lhe pergunto o seguinte: a SAF é necessária para o Santa Cruz? Todo mundo sabe que o Santa Cruz chegou numa situação de muitas dificuldades e precisava encontrar um caminho. O caminho da SAF é um caminho viável. Agora, essa questão específica do patrimônio que nós estamos ressaltando aqui, que você alegou muito bem, que é uma das preocupações de sócios e também de conselheiros. Como, naturalmente, os clubes que se transformaram em SAF, eles perdem o poder majoritário, ou seja, limita significativamente o poder de decisão do clube, porque o investidor tem 90%, o clube fica com 10% apenas, ou seja, ele vai ter um papel secundário nas decisões estratégicas. Então, além dessa perda natural que muitos passam quando se transformam em SAF, a perda majoritária, a cessão definitiva do estádio, isso pode, de alguma forma, comprometer institucionalmente o clube? Qual a sua opinião a esse respeito? Edinaldo, isso é uma pergunta muito importante. Eu acho que esse assunto é um assunto muito delicado, que deve ter seu quórum aí discutido de maneira ampla, e que eu entendo da seguinte forma: a partir do momento que você incorpora parte do patrimônio, você está integralizando um patrimônio a essa sociedade, a qual hoje você ficará, né, caso concretize, com 10%. Então, esse assunto, cada clube tem uma peculiaridade. Por exemplo, o Arruda tem um estádio gigante, tem uma relação de pertencimento. Eu também tenho esse pertencimento, eu me sinto um pouco dono, um pouco saudoso, mas acredito que isso vai ser discutido e esse assunto vai ser tratado da melhor forma possível entre as pessoas e os investidores. Então, se houver algum ponto de controvérsia, a nossa diretoria, eu tenho certeza que vai chamar o investidor e vai tentar mediar para que o assunto seja desenvolvido de uma forma que fique bom para ambos os lados. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho. Eu acredito que a SAF é uma lei recente, sabe? E a gente tem alguns desdobramentos, e eu acho que a gente colocando na mesa e discutindo os cenários, o que é positivo e o que é negativo,
na base do diálogo. Ô, Vitor, qual é a sua expectativa com referência a esse assunto na Assembleia Geral de Sócios? Você particularmente sente que o sócio está mais para contestar ou mais para aprovar essa questão do Arruda? Edinaldo, eu sinto no dia a dia, conversando com as pessoas, até porque a proposta não é do Conselho, nem é do Executivo, nem é da Patrimonial. A proposta é dos investidores, direcionada ao Santa Cruz, aos seus sócios, aos torcedores. Então, eu vejo que, nesse primeiro momento, há uma certa desinformação, por ser um material muito extenso, mas que numa Assembleia Geral de Sócios, o clamor da torcida é por um formato moderno, diferente do associativo que está posto aí ao longo dos anos e que causa um certo temor à parte da torcida, ou boa parte dela, diante do que a gente tem como performance, do que foi mostrado aí. E não é à toa, não estou criticando os dirigentes da época, que tinham responsabilidade e fizeram com que o clube chegasse onde chegou. Não estou criticando, mas só estou constatando o fato. A gente está na Série D, a gente tem um patrimônio gigante que não consegue manter, e a gente tem que encontrar uma equação para que o clube saia na melhor condição possível. Ô, Vitor, só uma última pergunta que eu vou fazer, João. Claro. É o seguinte, você particularmente, você acha que haveria possibilidade de fazer essa negociação com os investidores sem envolver o Arruda na sessão definitiva? Edinaldo, eu não gostaria de externar. Eu não estou pedindo nem que você dê sua opinião pessoal, até porque você é presidente do conselho e não pode dar uma opinião pessoal no momento, para não ter, inclusive, influência. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: seria difícil para o Santa Cruz fechar essa negociação sem envolver o Arruda? Veja, difícil não, mas como em toda negociação, você ganha num lado e perde em outro. Certo. Esse é o que eu tenho sentido dessas tratativas. Então, a coisa tem que ser colocada em perspectiva. O que é que a gente tem que, na maioria das vezes na vida, eu acho que a gente tem que, acho que a sabedoria das coisas é você se colocar na condição adversa e entender até quando é bom para a pessoa que está do outro lado da mesa. Não sei se deu para entender. Claro. Então, claro. Eu acho que há uma possibilidade, sim. A relação com o grupo investidor é aberta. Então, para incluir o Arruda, vieram alguns bônus. Se for para tirar, a gente tem um outro cenário, como em qualquer negociação, em qualquer lugar do mundo. Agora, eu queria entender só o seguinte, Vitor, também. É bom pontuar uma coisa que é o seguinte. Você até citou, né? Que o Arruda poderia não ser incluído, mas a SAF não seria de 1 bilhão. Seria uma SAF totalmente diferente, uma SAF muito mais fraca financeiramente. Isso foi condicionado? Sem o Arruda, claro, né? O valor do investimento cairia? Não sei o que dizer, Adinaldo. Eu não conduzi diretamente a negociação e não queria tentar... Eu queria tentar ser isento desse momento e não colocar nem induzir na cabeça do torcedor. Fique tranquilo que a gente compreende a sua posição. E é função do presidente do conselho. Né? A gente compreende a sua posição, mas... Agora, para toda negociação, existe uma possibilidade A, B, C, e aí você traz em perspectiva. Eu acho que não existe palavra de rei e nem um segundo momento. Acho que deve se colocar em perspectiva o que é que dá, o que é que não dá, e se conduz. Ô Vitor, então pra gente fechar, além dessa questão da SAF, da Assembleia não,
da análise das contas do clube, do orçamento. O que é que tem sido também debatido nessas próximas reuniões no Conselho? Nas reuniões do Conselho, normalmente a gente segue alguns ritos estatutários. A gente tem alguns outros itens na pauta, mas de relevância seriam esses assuntos de fato. A gente pede sempre ao conselheiro que venha, que atue de maneira presencial, que exponha a sua opinião, que converse conosco. Doutor Álvaro, toda a mesa diretora, doutor Bruno Rodrigues, nosso presidente, nossos consultores, estão todos à disposição no sentido de esclarecer o teor desse material tão robusto que chegou e tentar desmistificar todo tipo de dúvida e de informação desencontrada que chega por aí. Então, a gente tem uma missão árdua de ser isento do processo e, ao mesmo tempo, ser propositivo. Ô, Vitor, fiquei com uma dúvida só em relação a um ponto que muita gente queria saber também do Conselho. Já está definida que a reunião vai ser aberta, que vai ter transmissão, pelo menos, do Conselho? Não. A reunião, por se tratar do quórum do Conselho, é uma reunião direcionada aos conselheiros, nossos 416 conselheiros efetivos, em torno de 80 beneméritos e em torno de 200 conselheiros colaboradores. É uma reunião direcionada a esse público, com transmissão exclusiva da TV Coral, que vai fazer a cobertura de todo o evento e de forma aberta. A votação, discussão, não deve ter urna, deve ser de uma maneira simbólica, quem concorda ou quem não concorda, ou quem acredita na recomendação da SAF, ou quem... Porque, na realidade, o Conselho ele não tem papel de aprovar ou de reprovar. Isso é uma medida estatutária. Não me cabe dizer se eu concordo ou se eu discordo com esse rito, mas está escrito lá, eu tenho que seguir. Então, deve ser de maneira aberta. Deve constar em ata os que concordam e os que discordam, para a gente ter registrado, documentado as pessoas que tiveram o seu desejo de voto. Vitor Pessoa de Melo, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Um bom trabalho. Eu que agradeço. Mais uma vez, a gente está à disposição. É nosso dever, é nossa obrigação esclarecer todas as pautas inerentes aí, não só a nossa torcida, mas toda a classe que vocês representam. E agradecer também pelo convite. Obrigado. Vitor Pessoa de Melo, presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz.